Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estava rezando com cada um de vocês nesta manhã, antes mesmo de chegar aqui, ouvindo nosso querido Frei Josué, mas me unindo a cada um em oração, porque quando a gente fala de morte, é praticamente a mesma coisa de falar de trauma. Porque todos nós sofremos com esta realidade. Uns sofrem pelo medo de morrer. Tem gente que tem tanto medo da morte, que se você for falar no assunto, a pessoa manda você calar a boca. Você diz, não fala nisso que atrai. Você já ouviu esse tipo de expressão? Ah, não, a essa hora, você já viu que a oração são quase meia-noite, você tem certeza que você vai falar disso a essa hora? A gente é assombrado com essa realidade. Nós temos medo de morrer, nós somos traumatizados, muitos de nós aqui, com o medo de perder alguém, porque no passado a gente já perdeu, e a gente não quer perder de novo. Então nós guardamos dentro do nosso coração esse receio. Outros de nós estamos marcados porque sofremos a perda. Ou num acidente, ou tivemos que nos despedir num momento assim delicado, de um ente querido, num leito de hospital, a pessoa faleceu na nossa frente. Ou até a marca foi outra. Você queria ter encontrado, falado com a pessoa, pedido perdão, ou perdoado, ou até mesmo falado do amor que você tem, mas você não conseguiu chegar a tempo. E nós poderíamos aqui ficar enumerando tantas e tantas situações que falam desse trauma que nós carregamos, que é o trauma da morte. Não é? É raro você encontrar uma pessoa que não se assombra com essa realidade. Mas para todas elas, meus queridos, para todas essas circunstâncias que envolvem a morte, o remédio é um só. Guarde o que eu vou dizer para você. A cura dos traumas da morte é a fé. Diga comigo, a cura dos traumas da morte é a fé. Diga para a pessoa sentada do seu lado, a cura dos traumas da morte é a fé. Você acredita nisso? De verdade? Olha aqui nos meus olhos, por favor. Você tem a ilusão de que você não vai morrer? Você sabe que você vai morrer, não sabe? Você tem certeza disso? A gente não precisa te provar que você morre, né? Que bom. Meus queridos, se todos nós aqui sabemos que um dia nós vamos morrer, nós precisamos entender que as pessoas que vivem conosco e que nós amamos também vão morrer. Só tem um jeito de você, a partir de agora, não perder mais nenhum ente querido. Você sabe como, né? Morrer primeiro. Você quer? Se a gente sabe que o único jeito de não perder alguém amado é a gente partindo primeiro, nós precisamos confiar na divina providência, que vai colher a cada um de nós no tempo certo da nossa salvação. Eu creio profundamente, creio do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que nosso Senhor nos colhe no momento mais propício da nossa salvação. Talvez depois você não se salvaria. Talvez antes você não estivesse pronto e você não seria salvo. E inclusive eu rezo a Deus que Ele não deixe que eu me perca. Então, se for para eu perder a minha salvação, que nosso Senhor me leve. Você nunca fez essa oração? Se você nunca fez, faça. Porque é muito melhor nós abreviarmos alguns dias aqui na terra,
do que nós perdermos a nossa salvação eterna. Você não concorda? Mas esta oração não é uma oração de quem quer morrer. Essa é uma oração de confiança de que Deus, que nos deu a vida, não quer tomar a nossa vida de volta. Deus não, aquela figura da morte, vestida de preto, com uma foice na mão, que fica atrás das pessoas, à espera do momento para ceifar a pessoa, essa imagem não é uma imagem de Deus. Deus deu a vida a você. Deus quer que você viva plenamente. Se foi Ele quem te deu a vida, por que Ele vai querer tirá-la antes da hora? Então nós podemos ter uma segurança: o Senhor nos quer vivos. Diga comigo: Deus nos quer vivos. Deus quer que eu viva. E Deus quer que os meus vivam. Ele quer. Mas como nós temos que lidar com as situações de morte, porque ou nós vamos lidar com a morte de alguém, ou alguém vai ter que lidar com a nossa. Nós precisamos voltar a aprender, a nos preparar para esse momento, porque hoje nós não somos mais preparados para morrer, ou para viver na sabedoria de quem vai morrer. As pessoas mais antigas, elas sabiam disso, porque elas conviviam com a morte constantemente. Primeiro, porque há uns anos atrás não tinha tantos recursos para tratar as doenças como nós temos hoje. A pessoa adoecia e facilmente morria. Segundo, as pessoas viviam menos tempo. Aí você vai falar assim: não, Márcio, mas eu tenho um avô que viveu 114 anos. Seu avô é uma aberração. Ele não pode ser tomado como regra. Ele é uma exceção absurda. Há um tempo atrás as pessoas morriam cedo, porque não sabiam cuidar da vida, da saúde física, como nós sabemos agora. Inclusive por questões de higiene. Então veja, quando uma pessoa na nossa família morria, e isso não era difícil, isso era uma coisa que acontecia com frequência. Nós não tínhamos essas estruturas também como nós temos hoje, de velório na cidade, de velório assim mais caprichado, mais amplo junto do cemitério. Eram coisas mais minguadas, mais pequenas, mais simples. Onde que a pessoa era velada? Dentro de casa. Adivinha onde? Na sala. Na sala, adivinha onde? Na mesa de jantar. O caixão era colocado ali, não tinha outro lugar para pôr. E todo mundo ficava ali à volta e rezava com a pessoa ali. Então esse negócio, eu não vou no cemitério porque me lembra a pessoa morta, eu não vou no velório porque lá o papai ficou... Não, a pessoa levava o morto e ele era velado dentro de casa, não tinha essa frescura não. E agora a mesa de jantar era a mesa onde o papai foi velado, onde o vovô foi velado, onde a vovó... A pessoa convivia com a realidade da morte. Olha como era diferente morrer. Hoje, às vezes a pessoa tem o azar de morrer na UTI de um hospital. Que a pessoa é internada e tenta se salvá-la a qualquer custo. Mas lá numa UTI não entra qualquer pessoa, gente. Lá não entra a família. Lá entra uma ou outra pessoa, não é assim? Quem já foi numa UTI, levanta a mão aqui para eu ver. Como é que era lá? Entrava qualquer pessoa, na hora que quisesse? Não, não era. E olha, a pessoa não escolhe hora para morrer, não. Deixa eu esperar aqui um pouquinho, falta 30 minutos para chegar a visita, então eu não posso morrer agora, vou esperar um pouquinho. Quando a minha família tiver, eu morro. Não existe isso. E tantos dos nossos morreram num leito frio de hospital, no meio de pessoas desconhecidas, às vezes sem ter quem lhe segurasse a mão. E morrer desse jeito realmente é assustador para quem está enfrentando esse momento e para nós que assistimos. Você olha e diz assim: Deus me livre, não quero morrer desse jeito não. Como é que antes as pessoas morriam? Em casa,
na cama, cercado de gente querida, de gente amada. Os últimos rostos que a pessoa via era o rosto dos filhos, era dos genros, das noras, dos netos, do pai, da mãe. A pessoa morria se reconciliando, perdoando, pedindo perdão. O padre entrava com facilidade porque era casa. Buscava o padre na paróquia, era a paróquia da pessoa, a casa ficava na paróquia ali do lado. Buscava o sacerdote, vinha, dava bênção, dava unção dos enfermos. A morte não era uma coisa do outro mundo. Hoje nós vivemos como quem não fosse morrer. Esse é o problema pelo qual nós ficamos traumatizados. A gente acha que nunca vai acontecer conosco. E de repente nós recebemos uma notícia de uma enfermidade grave, que nós estamos sob o risco de morte, e a gente entra em desespero, porque a gente se desespera quando a gente não está preparado para o que a gente vai enfrentar. Se eu quisesse agora, por exemplo, pegar algumas pessoas, não são todas, aqui, e dizer assim, ó, você vai terminar essa pregação, falta aqui, ó, 45 minutos está contigo. A pessoa vai entrar em desespero. Quer fazer o teste? Não? Sem certeza? Por que a pessoa vai entrar em desespero? Porque ela não pode vir aqui em cima, porque ela não pode pegar um microfone, porque ela não pode falar na frente da televisão. Qualquer um de nós que estamos aqui tem condições de fazer isso. Mesmo que você ache que você não tem, você tem. Mas desde que você esteja preparado. Se você não estiver preparado, as menores coisas, as mais insignificantes, vão fazer as suas pernas tremerem. Imagine a morte. Então esta palavra, que está em Eclesiástico, capítulo 38, versículos do 16 ao 24, ela nos diz o que nós devemos fazer quando morre alguém da nossa família. Márcio, eu perdi um filho, perdi meu esposo, perdi minha mulher, meu pai se foi, minha mãe se foi, e eu até hoje não sei o que fazer, não sei como me comportar. Porque às vezes eu acho que certas atitudes é como se eu não estivesse ligando, que eu perdi o papai, que eu perdi a mamãe, é como se eu não amasse meu filho, se eu não chorasse todos os dias. Então eu não sei o que fazer. Ai, as pessoas disseram para mim que está demais, que eu vivo como se eu tivesse morrido, porque uma tristeza acampou dentro de mim, mas eu não me sinto livre para me despedir desta tristeza. Aliás, eu acho que eu não consigo mais me libertar dela. Eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer? Essa palavra, que é de Deus para nós, ela nos mostra a coisa mais correta, mais coerente, inclusive que honra a memória da pessoa que faleceu e deixa a pessoa descansar. Porque tem gente que não deixou a pessoa descansar em vida e agora que a pessoa morreu não quer deixá-la descansar também. Tem gente que não dá sossego para ninguém. Perturbou em vida e agora perturba a pessoa na morte. Inclusive contrariando o que Deus nos ensina, inclusive entrando em práticas espirituais perigosíssimas, que em vez de trazer a pessoa falecida, vai trazer o inferno para dentro da sua casa. Você toma cuidado. A pessoa em vida não dava sossego para outra, era o tempo inteiro infernizando, falando na cabeça, enchendo a paciência, reclamando, maltratando, nunca tinha declarado amor, não falava as coisas boas, não reconhecia, não elogiava, nunca disse para a pessoa o que ela significava. Chegou uma altura na vida da pessoa que ela já não sabia mais o que sentir, já não sabia mais se ela era uma pessoa querida, se ela era uma pessoa amada, ou se ela era indiferente na vida do outro, porque o outro nunca falou. Aí chegou um momento que a pessoa faleceu. Bateu o remorso, bateu o desespero. Ele morreu, ela morreu. Eu tinha tanta coisa para dizer e eu não disse. Eu queria ter pedido perdão, eu não falei. Como eu gostaria de ter dado um último abraço.
Ele morreu pensando que eu não gostava dele, ela morreu pensando, mas eu gostava, é que eu não falava, porque a gente brigava muito. Se eu pudesse, aí o remorso começa a corroer a pessoa por dentro. A pessoa diz, se eu pudesse pelo menos ter mandado um bilhetinho. Eu nunca escrevi uma carta, eu nunca escrevi um bilhete. A pessoa nunca escreveu uma cartinha para outra em vida. Aí agora, em morte, acha que vai mandar uma carta. Aí vai lá para psicografar. Eu ouvi uma vez o Padre Léo dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, em vida não sabia o endereço, agora depois de morto, como é que vai enviar a carta? Se não sabia em vida, agora como é que vai saber em morte? Esta palavra nos diz como é que nós devemos nos comportar diante da morte de uma pessoa querida. Olha lá, Eclesiástico, capítulo 38, versículo 16, diz assim, filho, derrama lágrimas por um falecido e põe-te a chorar como quem recebeu um duro golpe. Segundo o costume, encobre o cadáver e não desprezes a sua sepultura. Chora amargamente, faze a lamentação e observa o luto segundo ele merece, durante um dia ou dois, para evitar a maledicência. E depois, leia comigo essa partezinha aí, e depois, consola-te da tristeza, pois da tristeza procede com rapidez a morte. Ai, que bom. Todos me ouvem? Aí atrás vocês me ouvem? Pode aumentar um pouquinho o som aí, por favor? Para que chegue lá atrás o volume. Voltou. Estamos de volta. Que bom. Depois, consola-te da tristeza, pois da tristeza procede com rapidez a morte. A tristeza do coração abate as forças. Na solidão perdura a tristeza, e uma vida de pobre, uma vida miserável, é maldição para o coração. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta a tristeza para longe de ti e lembra-te do teu fim. Não continues, leia comigo aqui, olha aí na sua Bíblia o que está escrito. Não continues recordando o morto, pois não há volta. Em nada o ajudarás fazendo isso. Nem a ele, nem a ti mesmo prejudicarás. Lembra-te do seu julgamento, que será também o teu. Ontem para mim, hoje para ti. Como o morto descansa, deixa também descansar a sua memória. Consola-te a seu respeito, quando tiver partido o seu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vale a pena aplaudir? Vale, ou se vale. Mas aplauda com força, com fé. Aplaudir é dizer amém. Veja lá, vamos reler. Meu filho, minha filha, derrama lágrimas pela pessoa falecida. Chora. Chora porque é bom. Chora porque é dom. É dom de Deus a gente chorar. As lágrimas lavam a dor, as lágrimas desafogam o coração, quando elas são sinceras, não lágrima de crocodilo. Não é? Você sabe por que lágrima de crocodilo? Sabe ou não sabe? Sim ou não? A lágrima de crocodilo é porque quando o crocodilo mastiga uma pessoa, ao mastigar ele espreme pela parte de dentro da boca as glândulas lacrimais. E aí ele chora enquanto come. Mas ele chora porque está comendo, está devorando. Não é lágrima de tristeza.
É lágrima de quem está devorando. Tem gente que chora lágrimas de crocodilo, está despedaçando o outro e fingindo que está sentindo alguma coisa. Não, é sincero. A oração sincera, conduzida entre lágrimas, ela é capaz de curar o coração enfermo. As lágrimas do coração curam. Por isso a palavra de Deus nos diz: chora pela pessoa falecida, como quem recebeu um duro golpe. Não é para você fingir. Olha o que a palavra de Deus nos diz: não foi um golpe para você? Você não foi afetado? Por que você vai fazer de conta que nada aconteceu? Porque isso não é um bom testemunho, é um contra-testemunho. A pessoa vira e diz assim: eu estou como se nada tivesse acontecido, porque o papai morreu, mas eu acredito na ressurreição, então vamos fazer festa. Você vai me desculpar, essa pessoa é desequilibrada. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Nem japonês faz desse jeito. Você já foi em velório japonês? Eu já, 2 vezes. E aí lá no velório, eles rezam, eles choram, eles se lamentam. Tem um canto diferente. Parece uma oração em língua, mas não é. É tudo diferente. Depois que termina a choradeira, vai todo mundo para um bar, vai todo mundo para uma lanchonete, vai todo mundo para um restaurante, ri e conta piada. Mas veja, no dia do velório, eu achei a coisa mais esquisita do mundo, não é o meu costume. Então eu estava lá, participei, rezei, chorei, lamentei junto. Terminou, agora para onde é que a gente vai? Enterrou a pessoa, para onde é que a gente vai? Agora nós vamos para o restaurante. E toca-lhe a alegria. E é bebida para todo mundo, e é comida até quase morrer. E conta piada, e conta história engraçada, e está todo mundo alegre, porque entende-se que a vida precisa continuar. Mas antes da alegria teve o pranto, teve o choro. Uma pessoa que diz assim: Jesus Cristo ressuscitou, glória a Deus, então eu não vou me afetar porque o meu filho morreu, porque o meu filho foi assassinado, porque o meu filho tão jovem perdeu a sua vida. Essa pessoa é uma pessoa desequilibrada. E isso não tem comunhão nenhuma com a palavra de Deus. O que ela diz para nós: você não foi golpeado? Admite a dor. Não faz de conta que nada aconteceu, não fica dando de forte quando você não é. Tem gente que logo depois da morte de um ente querido, a pessoa, passados uns meses, cai em depressão. E olha, normalmente é a pessoa que se mostrou mais forte, porque ela não se permitiu chorar, ela não se permitiu sofrer, ela não se permitiu luto, porque eu não sei quem foi que colocou na cabeça dela que ela tinha que ser forte, que ela tinha que sustentar a família, que ela não podia chorar, que ela tinha que ver todas as coisas do enterro, do velório, que alguém tinha que estar de pé. Estar de pé não quer dizer você fazer de conta que você não é gente, que você não é humano. Viu a palavra dizendo? Faz isso para evitar a maledicência, porque você que estava ali carregando a família nas costas, às vezes ainda deu motivo para os outros falarem de você. Fulano nem ligou, ele não devia gostar. Você viu? Fez de conta que nada tinha acontecido, tratou como se fosse um negócio qualquer. Não. Olha o que a palavra de Deus ensina: chora amargamente, faz a lamentação, e observa o luto segundo o merecimento da pessoa. Porque tem gente que tem a mania de canonizar o outro depois que ele morre. Em vida era o demônio, em morte era um anjo. Ai, vai fazer tanta falta. Mentiroso. A pessoa, enquanto estava viva, a outra praguejava, amaldiçoava, não via a hora de morrer. A pessoa faleceu, começa com aqueles discursos mentirosos que todo mundo sabe que é enganação. Então até nisso a palavra de Deus é coerente. Respeite a pessoa. Terminaram-se os dias dela, ela faleceu. Então cumpra o luto, nem pouco, 1 ou 2 dias, nem demais.
para não parecer uma coisa falsa. Segundo o merecimento da pessoa, chore sim, mas depois de ter chorado, veja lá comigo, depois consola-te da tristeza. Márcio, é fácil dizer isso quando não é você. Eu concordo com você. Só sabe a dor quem foi apunhalado por ela. Mas não importa se isso aconteceu com seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com o seu melhor amigo, ou com seu filho ou filha, não importa. Você ficar afundado na tristeza não honra a memória desta pessoa. Você precisa enxugar as lágrimas e se consolar depois de você ter cumprido o luto. Mas por que eu tenho que enxugar as lágrimas e me consolar? Porque da tristeza procede com rapidez a morte. Se você não se levantar, você vai morrer. Essa tristeza que você está trazendo ao seu coração, ela não é sinônimo de amor pela pessoa falecida. O amor você demonstra de outras maneiras. Não esquecendo, trazendo sempre as boas recordações, continuando a missão que a pessoa deixou. Você ama o seu marido, ele faleceu, ele amava os filhos, você ficou para trás. Como é que você vai honrar o seu marido? Continuando a missão dele, eduque seus filhos, ame os seus filhos, faça deles pessoas de bem. Seu marido era um pai presente, corrigia, agora você vai ter que ser mãe e pai. É assim que você vai honrar a memória do seu marido, e não morrendo junto com ele. Seu filho faleceu? Qual era a marca registrada do seu filho? Era a jovialidade, era a alegria, era a amizade. Então você vai honrar o seu filho continuando a missão que ele começou. Você vai amar os amigos que ele deixou. A casa era cheia de vida com ele. Você não vai pôr ponto final naquela vitalidade que ele trazia para dentro da sua casa. Ele amava pessoas que eram importantes para ele. Você será presença na vida dessas pessoas por amor e por respeito ao seu filho. Isso vai honrar o seu filho. E quando vocês se reunirem, nada de ficar com aquelas conversas tristes, mas de lembrar as coisas boas que você testemunhou, o dom de Deus que ele foi na sua vida, o presente que ele foi para você. Isso honra o seu filho. Quem aqui tem filhos ou teve, levanta a mão, por favor. Quem é pai, mãe, já foi, levanta a mão bem alto para eu ver. Também vou levantar. O que você fez para merecer o filho que você tem? Não ouvi. O que você deu em troca? Quanto você pagou por esse filho? Então você está dizendo para mim que esse filho que você tem é dom de Deus? Ele é dom de Deus. Não só o seu filho, cada amigo, cada presença amiga, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, essas pessoas que você tanto ama, são dom de Deus na sua vida que você não fez nada por merecer. Se essa pessoa foi colhida por Deus, louvado seja Deus que deu de presente. Você pôde conhecer, você conviveu com essa pessoa, você conhece essa pessoa como alguns nunca conheceram e nunca conhecerão, e isso ninguém pode tirar de você. Concorda comigo ou não? O que vocês viveram juntos está eternizado, ninguém pode tirar. Você vai sepultar isso na tristeza? Você vai enterrar essa boa memória na tristeza? De jeito nenhum. Olha o que a palavra está falando para nós: a tristeza abate as forças do coração. A tristeza do coração abate as forças. Não é isso que essa tristeza tem feito com você? Abatido as suas forças, tirado a sua alegria, tirado a sua vitalidade, feito de você uma pessoa sem graça, uma pessoa desbotada. Não, você não foi feito para isso. Não entregues teu coração à tristeza, afasta-a para longe de ti e lembra-te do teu fim. Enquanto você fica aí se entristecendo, sabe o que está acontecendo? A vida está passando. Lembra-te do teu fim. Não continues recordando o morto. O que aqui é recordar? É você querer trazer de volta a pessoa.
Não é lembrar com saudade e gratidão. Lembrar com saudade e gratidão todos nós, gente, todo dia. Recordar é querer presentificar de maneira ruim, errada e maléfica a pessoa. A pessoa faleceu. Em vez de você continuar a missão dela, você começa a marcar a casa com tudo que é a presença dela. Você manda fazer um pôster do tamanho original, do tamanho dela. Quando tinha 1,83. Quero um pôster da foto de corpo inteiro de fulano de 1,83 para colocar na sala. Nesse lugar ninguém senta na mesa, porque esse lugar é do fulano. Inclusive, eu acredito que ele está aqui sentado conosco agora para tomar o café. Eu me levanto e vou embora. Tomar café com o morto. Eu não vou ficar lá. Agora olha para mim, você tem dúvida de quem tem gente que faz isso? Não pode mexer no quarto da pessoa de jeito nenhum. Por quê? Vai deixar a traça comer tudo. Vai deixar a poeira, vai deixar... Para que, gente, que besteira. Mas eu vou fazer o quê, Márcio? Com aquilo que o meu filho, ou a minha esposa, ou meu marido deixou para trás, você vai dar vida ao que ele deixou para trás. Pega aquele terno, dá para alguém. Pega aquela camisa, dá para uma pessoa. Pega aquela calça, vai dar para um outro. Você vai devolver vida para aquilo que tinha vida, porque aquilo lá sem ele é sinal de morte, é ou não é? Você não está cultivando a memória, você está cultivando a morte dentro da sua casa, a morte dentro do seu coração. Não é à toa que você fica triste. Tem que expulsar a tristeza. E a gente tem que cercar a nossa vida de vida. Nada de ficar, diz a palavra, recordando o morto. Por quê? Eu vou até ler isso, porque isso é maravilhoso. Não continue recordando o morto. Primeiro, não há volta. Você não vai trazer de volta. Nunca vá a uma sessão ocultista, achando que você vai fazer o seu filho, ou um ente querido, estou dizendo filho porque é a perda mais dolorosa, que você vai trazer de volta, incorporando em alguém a pessoa falecida. Primeiro, isso seria um ultraje. Aquela pessoa tão alegre, cheia de vida, você vai tirar do descanso. Você teria coragem de tirar essa pessoa do descanso eterno, de junto de Deus, para enfiá-la numa sala escura, no corpo de uma pessoa que lida com qualquer tipo de espírito? Você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Pensando na pessoa defunta que não foi. Quem faz isso está pensando em si mesmo. Porque eu não aguento mais de saudade. E você não aguenta de saudade, você vai lá atormentar a pessoa que você disse que você ama. Deixa a pessoa em paz. Lembra o que Jesus rezou na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Gente, a melhor coisa que pode acontecer conosco quando a gente termina os nossos dias na terra é entregar o nosso espírito de volta para o Pai do nosso espírito. Se você é pai, se você é mãe, você sabe a importância do seu filho para você. E todo filho amado, querido, na hora da dor, corre para os braços do pai e da mãe. Corre ou não corre? Por que você impediria essa pessoa tão amada por você de entregar o Espírito nas mãos do Pai do Espírito, do nosso Espírito? A melhor coisa que pode acontecer com a nossa alma na hora da morte, ela voltar para Deus, de onde ela saiu, aonde ela vai ter alegria e paz. E aí a gente vai interceptar a pessoa. Primeiro, se isso acontecesse, já seria um pecado medonho. Segundo, isso não acontece quando você vai nesses lugares para pedir para baixar alguém que faleceu. Alguma coisa baixa, mas não é a pessoa que você está buscando. Um dia alguém veio dizer para mim isso: eu estou com muita saudade, meu coração está partido. Meu avô era a pessoa mais importante na minha vida. Meu avô me amou como meu pai não me amou. Meu avô cuidou de mim, meu avô me educou, e agora ele se foi, e eu queria tanto matar a saudade do meu avô. Eu vou lá, eu vou pedir para poder chamar o meu avô, para incorporar lá o meu avô. Falei: você vai? Não era gente católica não. Falei: você vai fazer isso?
Falou, eu vou, estou decidido. Falei, o seu avô tinha religião? Tinha. Que religião era? Católica. Seu avô tinha Bíblia? Ele falou, tinha. Onde está a Bíblia do seu avô? Na casa da minha avó. Seu avô tinha crucifixo? Falou, tinha. Inclusive usava. Falei, ótimo. Seu avô rezava o terço? Rezava. Esse terço ainda existe? Existe. Falei, então, já que você vai, leva a Bíblia, o crucifixo e o terço. Na hora que o seu avô baixar, você entrega e diz assim, ó vovô, o senhor esqueceu o terço, a Bíblia e o crucifixo. E se prepara para você ver o que vai acontecer. Mas eu falei para ele, você se prepara. Você não chega perto não, porque o negócio não vai ficar bom para você. Porque aquilo que entra ali não é o espírito da pessoa morta. Depois que a pessoa faleceu, deixe a pessoa descansar e aproveite os dias que você ainda tem, porque eles são pouquinhos. Viu como essa palavra falou? Ontem ele, amanhã é você. Nossa Senhora. Márcio, eu não vim aqui para escutar isso não, mas está ouvindo. Ontem ele, hoje você. Então aproveita. Olha aqui por favor. Aproveita para curtir a saudade, porque ela é curta. Essa saudade entre vocês está com dias contados e ela vai acabar. Porque a morte será destruída. Todos nós vamos passar pela morte, mas a morte vai ser destruída. E nós vamos estar juntos novamente na casa do nosso Pai do céu, de onde ninguém vai nos tirar. Ninguém. Esta pessoa da qual você se despediu, ela não está perdida para sempre. Hoje, você tem que gozar da saudade. Mas a gente cantou de manhã cedinho aqui. Você cantou isso. Ou cantou da boca para fora? Quando você dizia, só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza. Foi porque eu amei. Tem alguém com você, que você conhece, sentado aí, do seu lado? Você conhece essa pessoa? Olha para ela e diga isso para ela. Só se tem saudade do que é bom. Segura a mão dela e diz, a gente chorou de saudade, não foi? Foi por fraqueza não, foi porque a gente amou. E se a gente amou, quem vai nos condenar? Gente, o que nós podemos fazer pelas pessoas é amar. Márcio, eu poderia ter dado uma educação melhor, e não deu por quê? Não consegui. Mas amor? Amei, você amou. Márcio, eu queria ter dado mais conforto, eu queria ter dado mais estrutura. Meu filho queria tanto estudar fora do país, eu não consegui pagar. Eu quero te perguntar uma coisa. Só esta coisa interessa. Você amou? Se você amou, meu caro, quem vai te condenar? Quem vai? O amor é a pedra preciosa que nós podemos dar às pessoas que convivem conosco. Tudo que você der fora do amor é menos. Você pode dar o mundo para a pessoa, se você der o mundo a ela sem amor, você não terá dado nada. Mas se você amou, você pode ter certeza que essa pessoa levou você no coração para junto de Deus. E o que eu disse para você é verdade. A única coisa que pode remediar essa dor de perda, essa marca, esse trauma é a fé. É a fé, não tem outro remédio. Jesus, Ele quer todos os dias curar o nosso coração desses traumas da morte. Não é? Um dia Ele estava no barco com os discípulos, não sei se você se lembra dessa passagem. Ele estava lá no mar com eles. E de repente estourou uma tempestade. E a água começou a entrar dentro do barco. Lembre-se que quem estava no barco era aquele que ressuscitaria. O que estava acima de toda a morte. Começou a entrar água no barco. E Jesus, vamos ver se você lembra, ele fazia o quê? O que Jesus estava fazendo nessa hora?
dormia. Porque quem tem uma consciência tranquila, dorme inclusive em meio à tempestade. Jesus estava tranquilo. Quem tem consciência tranquila não tem medo de morrer. Pode não querer morrer. Você perguntar assim, Márcio, você quer morrer ou não? Mas se você tiver que morrer? Vou fazer o quê? Eu confio em Deus, vou com Ele. Jesus estava tranquilo. De repente chegou alguém e disse assim, mestre, a barca já está pela metade, mais um pouquinho a gente afunda. Não importa para o Senhor que a gente faleça? Na verdade, ele não estava chamando Jesus para acalmar os ventos e as tempestades. Ele estava chamando Jesus para que Jesus visse do que ia morrer, que era afogado. O senhor vai morrer e não vai saber do que. Então acorda, porque a gente está desesperado. Nenhum desesperado gosta de ser desesperado sozinho, você sabia? Ele gosta de desesperar os outros também. Aí foi lá acordar Jesus e diz, entre em desespero junto com a gente. Vamos morrer assustados juntos. E Jesus olhando para ele, diz assim, por que todo esse medo? Homem de pouca fé. Olha só, gente. Porque esse medo, homem de pouca fé. O que faz a gente ter medo? A pouca fé. Quando a gente não tem fé, a gente vive atormentado. Jesus, Ele quer todos os dias curar o nosso coração, nos dar uma cura interior, porque a cura interior, a cura dos traumas que a gente carrega, inclusive dos traumas da morte, ela tem a ver com o processo de restauração da imagem e semelhança que nós temos com Deus. Imagem e semelhança que o pecado prejudicou gravemente. Por que muitas vezes nós vivemos atormentados, entristecidos, enraivecidos, inclusive carregando conosco certos comportamentos diabólicos? Um dia, gente, eu vou contar aqui para você baixinho, já que não está sendo transmitido pela televisão, né? Até parece. Que um dia eu assustei comigo. Eu fiz uma entrevista no programa Papo Aberto, não sei se você se lembra desse programa, agora ele não está mais no ar. Eu fiz uma entrevista nesse programa que me tirou do sério. Eu fiquei transtornado de raiva. A pessoa me disse, mas tanta baboseira, mas tanto absurdo, que você não tem ideia. E eu não acreditava que eu estava escutando o que eu estava escutando. Porque a gente seleciona os convidados, mas a gente não é adivinho, né? De vez em quando vem uma pessoa perturbada, meio estranha. Fazer o quê? Mas essa pessoa, ela não era só estranha, ela era maliciosa. Chegou numa altura do programa que eu vi que eu tinha que falar. E comecei a dizer o que eu pensava. E pela primeira vez, porque a gente chama as pessoas para compartilhar experiências, não para ficar tendo conflitos no ar. Tem muito canal que gosta de polêmica, de conflito. Canção Nova não é assim. Se é para educar, aí entra na nossa grade de programação. Se é para ficar gerando conflito, não. Márcio, ideias diferentes. Ideias diferentes a gente tem em todo lugar, aqui na Canção Nova a gente também tem. Agora não precisa a gente ficar se degladiando no ar para poder mostrar que a ideia é diferente. Aquela ideia não era diferente, era imprestável e porca. Eu estava furioso com o que eu estava ouvindo. Quando eu entrei no camarim e olhei no espelho, eu tomei um susto. Eu não me reconheci. O meu rosto estava vermelho, inchado, os meus olhos injetados de sangue. Eu falei, nossa Senhora, que cara de assassino. E aí eu entendi que eu estava com vontade de matar aquela mulher. Você nunca sentiu vontade de matar ninguém, não? Gente, naquele dia eu senti. E aí a gente olha no espelho e procura a imagem e semelhança de Deus. Se naquele dia eu tinha alguma imagem e semelhança, deve ser da ira divina, porque o resto, não encontrei a paz, o amor, a misericórdia, não estava estampado na minha cara.
O pecado, gente, em nós prejudicou essa imagem e semelhança gravemente. E Jesus nos revela, nesse episódio da barca em meio à tempestade, Jesus nos revela nessa palavra uma coisa que poucos percebem. Tem pouca gente que nota isso. O que você acabou de descobrir agora e repetiu para mim. O que, Márcio? O que essa palavra esconde? E tem gente que não entende e não percebe que o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a fé. O corajoso não quer dizer que não seja medroso. Muita gente corajosa se borra de medo. O que apazigua o nosso coração em face aos medos da vida, o que faz calar o medo, a coragem, gente, é a habilidade de agir apesar do medo. O filho foi capturado por traficantes. Você acha que ela não tem medo de subindo o morro, ser estuprada, espancada e morta? Ela tem, mas ela vence o medo e vai buscar o filho. Porque o amor que ela tem pelo filho é maior do que o amor que ela tem pela vida dela. Isso é coragem. Ela estava com medo? Estava, mas ela foi. Foi sozinha, que era para não comprometer ninguém e pôr em risco mais ninguém. Agora, o que mata o medo? O que é que mata o medo? A fé. Quem tem fé nunca será escravo do medo. Os apóstolos, os discípulos naquela barca, eles estavam dominados pelo medo por uma razão, porque a fé era pouca. Se na sua casa vocês estão atormentados pelo medo, eu quero dizer uma coisa para vocês: tem um remédio prontinho, de graça, esperando para libertar a família de vocês e devolver a paz e a alegria. Se chama fé. Aonde o medo é muito, põe a fé. Quanto mais medo você tem, mais fé você precisa ter em Deus, porque a fé, ela é o contrário do medo. Agora, onde a fé é fraca, as pessoas, elas vivem atormentadas, elas vivem com medo, angustiadas, com a possibilidade de morrer. O grande medo que todos nós carregamos é da morte. Aí eu tenho medo de não conseguir um emprego. Por quê? Sem emprego você não come, você morre. Aí eu tenho medo de não me sustentar. Porque se eu não me sustentar, eu não sou capaz de pagar uma casa, de ter um abrigo, eu vou ficar exposto a alguém, pode me prejudicar. O pano de fundo de todos os nossos medos é a morte. Aí eu morro de medo de ficar sozinho. Então, se morre de medo de ficar sozinho, vai morrer mesmo. Que a palavra está nos dizendo que o medo mata, que ele é inútil. Em meio às tempestades, gente, em meio às tempestades, Jesus cura os nossos medos. Olha aqui para mim, por favor. Não tenha medo de nunca mais ver o seu ente querido, porque esse medo é uma astúcia do maligno para fazer você se desesperar. Jesus está vivo, e essa pessoa que faleceu, essa pessoa que você amava e faleceu, que você ama, você não deixou de amar e faleceu, ela está viva em nosso Senhor Jesus Cristo. É só uma questão de tempo, você vai rever essa pessoa, você vai reaver esta pessoa. Deixe o Espírito Santo curar esse medo no seu coração. Márcio, eu tenho tanto medo de morrer. A gente tem medo de tudo, até das coisas mais banais na vida da gente. Eu lembro da minha época de militar, nós estávamos para fazer um salto na piscina, de 10 metros de altura. A piscina, da água até os nossos pés, 10 metros. Eu tenho quase 1,80, então soma mais 2, porque o meu olho está aqui em cima, meu olho não está no pé. Então quando eu olhava para baixo, eu via 10 metros, mais 2, 12. Só que até o fundo da piscina tinha 7 metros de profundidade, 19. Então do alto da prancha, eu enxergava 19 metros embaixo dos meus pés. 2 amigos já não haviam pulado, e 2 amigos fortes e corajosos. Eu vi outros que se lançaram lá de cima, mesmo sabendo que tinha água lá embaixo. Assim. Teve um que eu juro, ele não pulou, ele despencou. As pernas não aguentaram, ele desmontou de lá de cima.
E eu me machuquei ao pular. Porque eu nunca podia imaginar que 2,5 segundos podiam ser tão longos, gente. Aquilo foi uma eternidade, da hora que eu saí da prancha até chegar na água. O filme da minha vida passou umas 10 vezes, se repetiu, eu já estava enjoado de ver. No meio do caminho, eu amoleci. E aí, como eu amoleci, eu não caí certinho na água, meu pé deu um tapa, eu bati de lado, foi perigoso, machuquei a coluna, fiquei uma semana andando torto. A gente tem medo de pular numa piscina que não vai tirar a nossa vida, está garantido, tem água lá embaixo. Como é que a gente não vai ter medo de morrer? Nós somos pessoas que convivem com a realidade do medo. Só que nosso Senhor, Ele nos mostra na sua palavra, que é no meio do medo, no meio da tempestade, no meio das nossas perdas, no meio das dificuldades, em meio às ameaças da nossa vida, que Ele vem para nos curar. Nosso Senhor não nos cura quando a gente não está passando pela dificuldade. Agora eu estou tranquilo, belo, formoso, sereno. Jesus vai curar o meu coração. Não vai. Ele cura-nos na luta. É a caminho que Ele vai nos curando. Inclusive Ele faz isso com os nossos matrimônios, com os nossos casamentos. Você já viu que muita gente que foi ferida no casamento, é o próprio casamento que Deus usa para curar a pessoa? Por isso eu tenho muita pena quando as pessoas que estão casadas, verdadeiramente unidas pelo sacramento do matrimônio, se separam, porque elas acabam destruindo o instrumento que Deus pretendia usar para a restauração delas, em meio às tempestades que o Senhor vai nos curando. Agora veja bem, primeiro Jesus cura do medo, para só depois Ele acalmar a tempestade. Senhor, não te importa que nós pereçamos? O barco está se enchendo, a gente vai afundar, nós vamos morrer. Jesus primeiro diz, a sua fé é pequena. Está desesperado? Calma. Gente, eu imagino que Jesus não foi para a popa do barco e não deu ordem ao vento, enquanto aquele bendito não se acalmou. Você imagina a água entrando, trovão e raio arrebentando, e Jesus sereno, olhando para ele, dizendo, calma. Você já experimentou dizer calma para uma pessoa que está nervosa? Na hora em que você estava mais nervoso, irritado, com fogo saindo pelas ventas, alguém já chegou e disse para você assim, calma. O que você sentiu naquela hora? O mesmo que eu senti quando eu me olhei no espelho, vontade de matar. Eu tenho certeza que Jesus não arredou o pé da frente daquele homem enquanto ele não entendeu que ele estava falando sério. Agora é a hora que você precisa ter calma. Você está enfrentando o luto, você precisa ter calma. Porque alguém partiu. Mas teve gente que ficou para trás. Gente que ama você. E gente que conta com o seu amor. E se você desesperar, você será como um morto-vivo. Como uma morta-viva. Você vai estar vivo, mas não vai ter o que oferecer, porque esse medo, essa tristeza, essa dor, esse luto mal vivido, vai ferir o seu coração e vai matar o amor dentro de você. Então agora é a hora em que você precisa ter calma. Então a primeira coisa que Jesus faz, Ele cura o medo. Depois que o medo foi curado, Ele tira a tempestade. Mas por que Ele não faz o contrário? Porque sem a tempestade não tem medo para curar. Sem você passar pelo que você está passando, não tem medo para Jesus tirar, para curar, para você se fortalecer. Primeiro a cura, depois a resolução do problema. Não é? Quantos de nós carregamos não só o medo da morte, mas outros medos que são desdobramentos da morte. Várias vezes nas pregações em que eu estive, eu já contei dos meus medos. Lá em casa, na minha família, olha como nós sofremos com medo de escuro. Talvez na sua família também. E medo de escuro é uma coisa que a gente desenvolve. É uma coisa que a gente adquire. Como é que a gente adquire o medo de escuro?
Lá em casa a gente adquiria, a gente passava pelos outros contando aquelas histórias horrorosas de terror, que a gente jura que é verdade. Eu lembro de um dia que a minha mãe estava me contando uma história dessa. Minha mãe veio me visitar aqui em Cachoeira Paulista. E ela estava muito ruim de saúde naquele dia. Ela sentou do meu lado, com muita dificuldade, meio torta. Sentou lá no quintal de casa. E eu tinha feito uma porta de madeira, e com madeira de deck. Só que a madeira de deck ela não é tão perfeitinha. Ela é meio torta. E aí ficava aquelas frestas de luz aparecendo. Se você olhasse de lado, a porta era compacta, bonita. Se você olhasse de frente, ficava aqueles fiozinhos de luz. Eu falei, fica tão feio assim. Não tinha dinheiro para poder resolver o problema de forma decente. Comprei uns sacos de lixo preto. Colei tudo do lado que não aparecia. Então, para quem estava vendo, a porta certinha, fechada, não passava saco de lixo preto. Mas do outro lado, você via lá o saco todo colado. E mal colado. E estou eu conversando com a minha mãe me contando uma coisa assombrosa. Assombrosa. De uma coisa ruim que aconteceu lá, sobrenatural. E eu dizendo, mãe, isso não é assim desse jeito, mãe. As pessoas estão metendo coisa na cabeça. Meu filho, eu vi, o negócio era ruim. E nisso, enquanto a minha mãe me explicava, deu uma rajada de vento igual essa que você está vendo daqui. Arrancou o saco da porta, gente. E fez assim. Rá! Eu sei que Jesus cura, mas que o medo curava eu descobri naquela hora. Minha mãe deu um pulo, ficou em pé, a coluna endireitou, ela subiu a escada correndo. Falei, nossa, ficou boa. O medo é uma coisa terrível. E lá em casa a gente sofria com medo de escuro. Quantos anos da minha vida eu carreguei comigo o medo de fracassar, preocupado com o que as pessoas iam achar de mim, porque a gente vai se convencendo que as pessoas nos amam por aquilo que a gente faz. Eu não me iludo não. Eu sei que eu tenho dedicado a minha vida a fazer coisas boas. Mas gente, essa nossa vida ela é ingrata. A gente sai da televisão, as pessoas esquecem mesmo. Esquecem a gente. Você comete um errinho, a pessoa só lembra o erro que você cometeu, esquece todo o bem que você fez para ela. A gente não é amado pelas coisas que a gente faz. A gente é amado por aquilo que a gente é. Mas eu me convencia, como muitos de nós nos convencemos, que as pessoas nos amam pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias. Foram medos que só me deixaram, esse medo de fracassar, por exemplo, depois que eu os enfrentei. Eu precisei, para vencer o meu medo, Jesus me curou. Mas eu tive que entrar em lugares escuros e me controlar para não sair correndo. Tive que enfrentar o meu medo, para eu não ficar desesperado, pelo medo de que no escuro algo agarrasse o meu pé, ou me pegasse pelo cabelo, ou triscasse em mim, né? Porque a gente fica esperando essas coisas. A pessoa está no escuro, o medroso, a vida do medroso é o inferno. Ele está no escuro, a luz acabou, ele não acha a vela. A hora que ele acha, ele acende, você olha, ele está com os olhos assim. O que foi? Alguma coisa no escuro cafungou no meu pescoço, eu tenho certeza. Eu acendi a vela bem na hora. É o medo. Eu tive que enfrentar esse medo. Eu tive que, com Deus, enfrentar o medo de expor a minha opinião e de falar em público. Quando eu conto para as pessoas que eu sou tímido, o povo ri, acha que é piada. Mentira, como que uma pessoa tímida ela fala na frente de tantas pessoas? Como é que uma pessoa tímida está na televisão todos os dias? Bom, tem quantos anos? Tem 20 anos que eu faço isso. Uma hora eu tinha que me acostumar, né? Mas você se afasta um pouquinho, quando você volta, dá a tremedeira toda de novo. Quando você tem que falar para um público diferente, você nota que a timidez ela não foi embora por completo. Ela tem que ser enfrentada todos os dias, porque o medo que você enfrentou e venceu, se você não trouxer ele no cabresto, ele toma conta de você de novo. Medos vencidos voltam a te aterrorizar. Eu tive que com Deus enfrentar esses medos, gente. E ao enfrentar,
com Deus, confiando em Deus, recorrendo a Ele, eu fui encontrando a cura, não só para o medo, mas para a minha vida. Eu quero dizer a você, nesse acampamento do Cura dos Traumas da Morte, o que vai curar você e já está curando é a sua fé em Jesus. Você precisa enfrentar essa dor com fé, e você vai encontrar mais do que a cura dos traumas, você vai encontrar a cura para a sua vida. Com os apóstolos também foi assim. Ou você não conhece a história? Por medo dos judeus, depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, morte e ressurreição, Pedro e os apóstolos, eles se trancaram a portas fechadas. Gente, uma vez curado, Pedro defende Jesus perante os judeus, quando esses judeus queriam matá-lo. Pedro diz para aqueles que estavam lá e tinham força de morte com eles, podiam matar a Pedro. Pedro diz: esse Jesus de Nazaré que vocês pregaram numa cruz, vocês mataram, ele está vivo, ele está ressuscitado. Isso é uma coisa admirável. Você vê Pedro testemunhando valentemente, quando antes, poucos dias antes, ele tinha sido incapaz de reconhecer Jesus perante uma mulher que era uma escrava. Ele negou Jesus diante de uma mulher que nem livre era, ela era escrava. Naquela época o escravo não valia nada, uma mulher não contava, gente. A sociedade não levava em conta o testemunho de uma mulher. Pedro estava tão fragilizado, tão horrorizado, que quando essa mulher disse: eu te conheço, você andou com Jesus, ele negou Jesus ali na hora, na frente dela, apavorado. Agora alguma coisa tinha acontecido, porque ele dava testemunho do Senhor. Nicodemos tinha medo dos outros. A sua posição pública, porque ele era um homem importante, não deixava para ele liberdade, para ele se declarar abertamente a favor de Jesus. Por isso que Nicodemos visitava Jesus de noite, porque ele tinha medo de ser visto com Jesus. Mas ele foi curado desse temor, e chegou a defender Jesus perante as próprias autoridades religiosas. Depois ele foi mais longe ainda. Depois ele foi a Pilatos para pedir o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo para sepultar. Quem é que vai pedir o corpo de um criminoso? Jesus foi crucificado como um criminoso. Quem é que vai pedir o corpo de um morto se você não se importa com ele? Ele foi lá, Nicodemos deu testemunho. Eu amo esse homem, eu confio nesse homem, esse homem mudou a minha vida. É com fé que nós vencemos o medo. Repita comigo: é com fé que nós vencemos o medo. Mas não só o medo, é com fé que nós vencemos o mal e as forças de morte desse mundo. Com fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu quero dizer a você que eu não tenho a menor dúvida de que você é uma pessoa de fé. Para vir para cá nesse encontro, tem que ter fé. Você está aqui porque você acredita em Deus, confia em Deus, e com fé você vai vencer essa dor. Vencer essa dor não quer dizer não ligar. Vencer essa dor quer dizer purificá-la, tirar dela o que não presta para ficar só com o que é bom, com a saudade boa de quem um dia Jesus vai devolver nos seus braços. Amém. Vamos ficar de pé. Fique de pé um minutinho. Feche seus olhos. Coloque as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração. Agradeça a Deus por esta palavra que você acabou de ouvir. Porque esta palavra é para você. Essa palavra é um testemunho claro. É um testemunho poderoso, porque ela não é dada só da boca para fora. Enquanto alguém prega a palavra, o Espírito Santo dentro de nós diz: é verdade, é isso mesmo, amém. Por que você acredita nesses encontros de oração, naquilo que um pregador diz? É uma pessoa,
É humano. É pecador. De vez em quando alguém até ousadamente diz: tenho certeza que essa pessoa é muito pior do que eu. Eu não duvido não, às vezes é mesmo. É bem provável que seja. Por que a gente ouve uma pessoa que pode ser inclusive menos merecedora do que a gente? Porque não se trata de quem diz, mas da verdade que é dita. E enquanto a pessoa diz por fora, o Espírito Santo diz no nosso coração, colocando uma confiança que fecha as nossas feridas. Nós vamos nesse momento apenas agradecer a Deus. Com seus olhos fechados, nós não vamos pedir nada. Nós não vamos pedir cura do coração. Nós não vamos pedir vitória sobre o medo. Nós vamos simplesmente agradecer. Vamos agradecer a Deus. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o nosso Pai amado, o nosso amado Pai do céu. Nós te agradecemos por este maravilhoso acampamento de oração. Maravilhoso! Porque tu estás aqui, porque tu és aquele que nos cura, que nos toma nos braços, és o nosso amigo, Senhor. Nós te agradecemos, obrigado, porque o Senhor me quis neste momento de oração. O Senhor me deu fome de estar aqui, me deu sede de estar aqui, me deu vontade de rezar. Obrigado, Senhor, obrigado pela alegria desta entrega do coração. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Espírito Santo para nesta palavra me ensinar, me guiar, me aconselhar. Obrigado pela renovação da tua santa presença e dos dons do teu Espírito Santo em mim agora. Obrigado, Senhor, porque por todos aqueles que o Senhor vai colocar no meu caminho, com os quais eu poderei caminhar, a quem eu poderei ajudar, e que o Senhor fará com que me ajude. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos frutos do teu Espírito Santo agindo em mim nesta manhã. Frutos de alegria, de bondade, de paz, de paciência, de afabilidade, de brandura, de temperança. Obrigado porque o Senhor me encoraja a pedir quando eu tenho uma necessidade, e porque o Senhor me ajuda a entender os anseios do meu coração, os meus sofrimentos, as minhas dores. Obrigado porque o Senhor está desfazendo os nós emocionais que estavam sufocando a minha vida. Obrigado pelo maravilhoso dom do louvor, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor está quebrando agora em meio a nós a força do medo, os traumas da morte, as forças de tristeza, as manias que nós fomos adquirindo em virtude dessas perdas. Obrigado, obrigado porque o Senhor está nos levando a uma conversão mais profunda à tua misericórdia, ao teu amor, uma conversão ao céu, à eternidade, nos levando a compreender que este tempo é passageiro. Obrigado, Senhor, pela graça de ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela graça de crer em ti, de hoje aqui neste momento em oração me aproximar de ti. Obrigado por todas as maneiras com que o Senhor tem me ajudado, por todas as maneiras que o Senhor tem interferido na minha vida a meu favor. E eu te bendigo de uma maneira especial pelo plano de amor que o Senhor tem por mim, meu Deus. O Senhor me criou, o Senhor me quis vivo, o Senhor me trouxe à existência tendo em mente um propósito de felicidade para mim. O Senhor me fez para ser feliz e eu te agradeço todos os dias por isso, que esse meu desejo de felicidade não veio de outro lugar senão de ti. Foi o Senhor quem plantou isso dentro de mim e me deu um sentimento de amor, de carinho, de paz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta manhã o Senhor está devolvendo a mim o amor por mim mesmo. Obrigado, Senhor, por me amar incondicionalmente, por o Senhor nunca me abandonar, por o Senhor nunca me esquecer.
Não importa os meus erros, não importa os meus acertos. Obrigado porque eu estou sempre em Tuas mãos, Senhor. Obrigado por estares presente em todos os momentos da minha vida, tanto nos fáceis como nos difíceis, conduzindo-me através de tantos perigos e dores a uma maior maturidade e a uma fé mais profunda. Eu te agradeço, obrigado pela Tua palavra viva que tem me fortalecido, que tem me encorajado. Obrigado quando o Senhor me capacita a vencer o desânimo, a caminhar na alegria. Obrigado por o Senhor me levantar quando eu caio. Obrigado por o Senhor guardar na Tua paz o meu coração. Se eu tenho a Ti na minha mente, nenhum mal pode me prejudicar. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Como é bom, Senhor, estar aqui na Tua presença. Obrigado porque com o Teu amor curas os nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.